Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar no setor trilhas lá do Positivo On, gente, tá? Então acessem lá o setor trilhas na página do Positivo On, tá? Vão no volume 2 da apostila de vocês, então que é o volume 2, e temos lá então unidades 3 e 4. Na aula anterior já fizemos a revisão, a correção e os comentários dos itens sondagem e avaliação da unidade 3, e hoje então vamos para a unidade 4, beleza? Vamos começar com o setor sondagem. Preencham lá, respondam e depois voltem a conferir aqui as correções e os comentários. Muito bem, começamos então pelo setor sondagem, onde nós teremos duas questões, tá bom? E, logicamente, começaremos pela primeira, né? Que diz assim: os esportes podem ser classificados de diversas maneiras, em função das suas características ou ainda de acordo com a sua origem. No caso das lutas, elas podem ser classificadas em lutas orientais ou ocidentais. A partir dos conceitos sobre o tema, relacione as colunas indicando a origem de cada luta. Beleza? Temos então lá ocidentais e B, orientais. Vamos ver uma por uma e comentá-las. Aqui, galera, não tem muito segredo, é mais conhecer um pouco do histórico da luta, ter uma leve noção, né? E para saber da onde ela se originou, tá bom? Lógico, todas as práticas corporais sofrem transformações, então vão mudando ao longo do passar do tempo, e às vezes a gente acaba esquecendo um pouco do histórico, mas é fundamental a gente conhecer para saber a origem dessa luta, beleza? Então vou elencar cada uma delas aqui e citar se é ocidental ou oriental, confiram a resposta de vocês. Então a primeira é a capoeira. A capoeira é de origem ocidental, criada aqui no Brasil, né? Então o Ocidente, tá? Então de origem ocidental. A segunda é o boxe. O boxe também é de origem ocidental, tá bom? Então teve origem aí no continente europeu, tá bom? A letra B, o karatê, galera. O karatê é de origem oriental, surgiu lá na Ásia, né? Então uma prática corporal bem tradicional por lá e que agora no Brasil e em outros lugares também é muito tradicional. Apesar de no filme Karate Kid eles lutarem outra luta, não é karatê que eles lutam lá, é Kung Fu. Beleza. A próxima é judô. Judô também é de origem oriental, origem japonesa, tá bom? Essa prática corporal é muito difundida no Brasil. O Brasil é um grande competidor nessa modalidade desde que ela se tornou esporte, né? E tem muitos bons atletas aqui. E a última, luta livre. A luta livre que foi criada aí no marketing dos Estados Unidos, né? Que é um grande popularizador desse tipo de arte marcial que combina várias outras artes marciais, tá bom? Cuidado, não confundam luta livre com aquele telecat, tá? Com aqueles eventos de luta montada, de luta espetáculo, como peça de teatro, não como combate luta livre, tá bom? Beleza? E a segunda pergunta vai falar assim: o tênis de campo é classificado como um esporte de rede ou quadra dividida. Como ele, existem outros esportes que podem ser classificados nesse grupo. Porém, ela apresenta uma característica própria que o diferencia de outros esportes de rede. Leia atentamente as alternativas e assinale aquelas que indicam outros esportes de rede que apresentam as mesmas características do tênis de campo. Galera, qual que é a grande característica do tênis de campo, além da presença de ser um esporte esporte de rede, né? Coletivo ou individual, depende da modalidade. É a presença de um equipamento para rebater o objeto, no caso o tênis, a bola, poderia ser outro, tá? Então, essa é a grande característica que ele cita aqui na pergunta. Vamos ver as alternativas. Letra A, voleibol. Voleibol não se usa uma raquete, então apesar de ser um esporte coletivo de rede, ele não tem raquete, então rebate com as mãos, então não se assemelha às características do tênis de campo.
O segundo item é o tênis de mesa. O tênis de mesa se assemelha bastante com o tênis de campo, é uma adaptação do tênis de campo para um espaço menor, né, que é o tênis de mesa, ou que alguns conhecem como ping-pong, que seria o jogo baseado no tênis de mesa, né? Então, tênis de mesa pode marcar que está semelhante ao tênis de campo. Letra C, peteca. A peteca rebate-se com a mão, também o jogo tradicional, né, do Brasil, criado aqui no Brasil, surgiu aqui no Brasil das práticas indígenas. Aí, ó, quem tinha falado que não tinha prática indígena no contexto atual. E a peteca se tornou um esporte hoje muito praticado no mundo, né, que surgiu como esporte porque os brasileiros levaram para as Olimpíadas como forma de aquecer, para aquecer os músculos, aquecer as articulações e se divertir um pouco, acabaram divulgando essa prática corporal e virou um esporte. Hoje é um esporte muito praticado no mundo, hein? Letra D, badminton. Badminton seria a peteca com uma raquete, mais ou menos isso, tá bom? Então, como tem a presença da raquete, rebates com uma raquete, semelha-se sim ao tênis. Inclusive, dizem que ele surgiu baseado no tênis também. Então, pode marcar badminton. E letra E, o padel. O padel eu não conhecia muito o que era, tive que pesquisar aqui também. Existem muitos esportes, tá, galera? Então, o padel é um esporte que eu não conhecia, mas ele tem a presença de um equipamento que semelha-se muito a uma raquete. Quem não conhece o padel assim como eu não conhecia, dá uma pesquisada, vocês vão gostar, uma prática bem diferente. Muito bem, galera. Terminamos aqui então o setor sondagem. Vamos para o setor avaliação, onde nós teremos 5 questões dessa unidade 4, né? Que é a unidade sobre esportes clássicos e sociedade, né? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim: a esgrima é um esporte muito tradicional ao mesmo tempo em que é pouco conhecido no Brasil. Leia atentamente as afirmações e assinale aquelas que explicam corretamente sua história e sua relação com os elementos da cultura. Galera, muito cuidado na leitura das questões, sempre prestem atenção no que pede. Então, ele aqui já dá a dica que é mais do que uma alternativa. Vamos ver uma por uma lá, mas já sabemos que provavelmente seja mais do que uma alternativa. A letra B, galera. Apesar de não existirem relatos precisos, afirma-se que a esgrima atual foi sistematizada a partir das práticas desenvolvidas na China, no século V a.C. Essa alternativa é falsa, galera, tá? A história da esgrima é muito mais do que essa história da China e de muito tempo atrás, mas principalmente começou a se esportivizar lá na Grécia, né? Então, essa alternativa está incorreta. Letra C. Com o desenvolvimento das armas de fogo e em função das transformações sociais ocorridas ao longo dos séculos, a esgrima deixa de ser uma luta, tornando-se um esporte. Verdadeiro, galera, que a gente falou lá em cima na questão A, né? Então, na alternativa A, perdão, a esgrima ela deixa de ser uma prática tradicional corporal do cotidiano, né? Do dia a dia dos indivíduos e passa a se esportivizar, sendo praticada em momentos específicos, como esporte, não mais como luta, né? Letra D. Uma vez que a esgrima é pouco conhecida no Brasil, não se pode afirmar que ela ainda é um esporte clássico, pois para que algo mereça essa denominação, é preciso ser conhecido e praticado em todos os países do mundo. Isso é falso, galera, tá? Não precisa ser praticado em todo lugar do mundo para ser considerado um esporte clássico. Até porque são poucos os esportes que vão ser praticados em todos os lugares do mundo. O que ele precisa ser para ter essa denominação de clássico é ter uma história de acordo com as sociedades, né? Então ela tem uma relação muito grande com a história do ser humano, tá? Então isso torna o esporte clássico. Além disso, como esporte, ele está presente nas Olimpíadas desde a Olimpíada Era Moderna, que é desde 1896. Então o que faz ele ser considerado um esporte clássico. E a letra E, galera, diz assim: ao contrário de lutas como o judô, o karatê, a esgrima é uma luta sem contato direto. Essa denominação se dá em função do uso de um instrumento que estabelece a oposição entre os adversários. Verdadeiro, tem um instrumento mediador, então eu não encosto o meu corpo no corpo do adversário. Diferente do que acontece, por exemplo, com o judô, onde eu imobilizo um adversário, eu derrubo ele no solo, né? E no karatê, que eu dou um golpe de protusão, eu acerto um golpe com a minha mão, com o meu pé, no meu adversário. Então, né, na esgrima não, o que pode encostar é apenas a arma, a espada. Então, acaba distanciando mais o adversário e não ganha a denominação
dessa classificação, tá bom? Então, a letra E, verdadeira. Muito bem, vamos para a segunda questão, então, ainda sobre a esgrima, né? A gente tem a questão assim. A esgrima entrou nos Jogos Olímpicos em 1896 e passou por algumas mudanças até chegar no modelo que conhecemos atualmente. Ela é dividida em 3 modalidades, que apresentam regras diferentes de acordo com a arma utilizada. Observe as ilustrações e relacione o local onde o toque é válido na modalidade correta, tá bom? Então temos as 3 modalidades ali, letra A, florete, B, sabre, C, espada, e temos as 3 imagens, né? As armas são diferentes e os locais onde pode acertar no adversário também são diferentes, galera. Então tem ali acho que é um marrom, um laranjado, não dá para identificar muito bem que cor é aquela, né? Não sou daltônico, tá? Eu só tenho dificuldade de identificar essas cores um pouco diferentes, tá? Mas aquela cor que não é branco é o lugar onde pode acertar no adversário, tá bom? Temos a primeira imagem, então, onde pode se acertar do tronco para cima em qualquer lugar do adversário, né? Que é da modalidade sabre, galera, da modalidade sabre, tá bom? A espada mais leve, mais rápida dentre as 3 armas, né? E pode tocar em qualquer lugar para cima do tronco do adversário. A segunda imagem pode se tocar apenas no tronco do adversário, então excluindo o capacete, excluindo braços, mão e pernas, né? Que é do florete. O florete é uma espada também flexível e rápida e é a arma mais utilizada nesse esporte, tá bom? E, consequentemente, a letra C, que é a espada, né? Você pode tocar em qualquer lugar do corpo do adversário, exceto as mãos. Você não pode acertar na mão do adversário. E o detalhe também importante, que não pergunta na questão aqui, mas é importante saber, é que a espada é a única arma que você pode tocar, além de com a ponta dela, com a parte do corpo da arma também, tá? A parte lateral da lâmina também. Vamos para a questão número 3, galera, que diz assim, também sobre a esgrima, né? A esgrima, como os demais esportes, exige uma série de equipamentos, regras e dinâmicas específicas. Considerando isso, assinale as alternativas corretas. Vamos ver uma por uma e assinalar como verdadeiro ou falso, né? Letra A. Se o esgrimista sair lateralmente da pista para fugir de um golpe, poderá retornar, porém deverá andar 1 metro para trás. Se sair pelo fundo, será dado ponto ao adversário. Verdadeiro, galera. Então não é bom sair pela lateral porque você perde distância, fica mais próximo ao fundo, dando mais chance para o adversário pontuar. Mas é uma forma de escapar de um golpe melhor do que tomar ou perder um ponto, né? Então é verdadeiro. O item B diz assim, galera. Se o esgrimista sair pelo fundo da pista para fugir de um golpe, poderá retornar, porém deverá andar 1 metro para trás. Se sair pelas laterais, será dado ponto para o adversário. Não! Falso. É o contrário, galera. Não pode sair pelo fundo que você dá ponto para o adversário. Pela lateral, você só anda 1 metro para trás. Ele inverteu ali. Letra C, galera. Balestra é o comando dado pelo juiz para iniciar o combate. Falso, galera. Balestra é um dos tipos de golpe, né? Então, é um golpe com salto onde se acerta o adversário, né? Então, não é esse o comando. E aí eu pergunto para vocês, alguém lembra como é que é o nome do comando para iniciar o combate? Vou deixar a pergunta no ar aqui para vocês, hein? Letra D. O golpe repentino dado com o objetivo de surpreender o adversário chama-se flecha. Verdadeiro, né? Simbolizando como a velocidade, a agilidade de uma flecha, do arco e flecha, né? O golpe repentino tem esse nome, então. E letra E, por ser mais leve e flexível, o florete é a arma mais utilizada no esporte. Verdadeiro, tá? Ele não fala aqui que a arma a mais leve, mas ele é leve. Então é isso que a alternativa diz. A mais leve seria o sabre, mas o florete é a mais utilizada e muito leve e flexível. Verdadeiro. Vamos então para a questão de número 4, galera, diz assim: o tênis de campo, assim como a esgrima, faz parte da história há muitos séculos, sendo também considerado um esporte clássico.
Sobre a história desse esporte, assinale as alternativas corretas. Temos então 5 assertivas, temos 5 afirmações, e a gente vai verificar quais são verdadeiras e não, depois a gente marca a alternativa que contém as verdadeiras. A primeira afirmativa diz assim como a esgrima, o tênis de campo foi inserido nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em Atenas. Verdadeiro! A gente falou que um dos motivos de eles serem classificados como esporte clássicos é estarem presentes desde as primeiras Olimpíadas, né? Então, verdadeiro. Segunda afirmação, o modo de pontuação no tênis de campo é bastante peculiar, sendo própria desse esporte. Na década de 70, 1970, houve uma tentativa de alteração de tal modo de pontuação, mas apesar de ser bem recebida pelos praticantes, não foi aceita pelas entidades que regem o esporte. É falso, galera, tá? Não foi muito bem recebida, porque tem uma questão cultural tradicional dessa pontuação ser 0, 15, 30, 40 e 45, né? Que é uma relação direta com os ponteiros do relógio, que até hoje a gente utiliza. Então, inclusive, quem for assistir uma partida de tênis ou jogar algum aplicativo ou jogo de tênis, vocês vão ver que tem sempre um patrocínio de uma grande marca, normalmente marca de relógio. Tem essa relação muito direta com esse tipo de atividade. Terceira afirmativa, galera, diz assim: uma das origens do tênis de campo está no jogo francês do século XII, chamado de jeu de paume. Porém, nesse jogo, a bola era golpeada com a mão contra uma parede. A raquete passou a fazer parte do jogo somente no século XIV. Galera, então aqui ficou fácil para responder, principalmente para aqueles que estavam presentes nas aulas ao vivo pelo Zoom, né? Que estavam comigo aqui ligando as suas câmeras e praticando, que a gente praticou exatamente o GD Palm, né? A gente vivenciou uma modalidade adaptada do GD Palm, uma possibilidade para a gente fazer um exercício nesse afastamento social com pouco espaço, e quase todos vocês conseguiram não quebrar nada em casa, o que é muito bom também, né? Galera, então assim, fica como exemplo de possibilidade de prática corporal, inclusive, para esse momento, beleza? Então essa afirmativa é verdadeira. Afirmativa número 4. Ao longo da sua história, o jogo de rebater a bola com um objeto foi praticado de diferentes maneiras, como um jogo coletivo, com 6 jogadores em cada campo, e uma versão em local fechado, no qual o número de jogadores era reduzido. Verdadeiro, galera. A gente falou um pouco sobre essa história, né? As práticas corporais vão se transformando, vão se adaptando. E esse foi uma das primeiras formas de se praticar um jogo parecido com o que hoje é o tênis, tá? Então, ele vai se adaptando e vai se moldando de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura dos povos, tá? E aí vai criando-se novas possibilidades. E a afirmativa número 5, galera, diz assim: uma das origens do tênis de campo está no voleibol, esporte que já era bastante popular na Europa no século XV. O objetivo era reproduzir esse esporte jogando de modo individual, com o objetivo de rebater a bola com a raquete para o campo adversário. A gente falou um pouco ano passado sobre a história do voleibol, tá? A gente vai voltar a falar sobre o voleibol aí no final desse ano ainda, no último bimestre. E para quem lembra ou para quem já pesquisou, não tem nada a ver. O voleibol foi criado muito depois, tá? Foi criado aí lá em Massachusetts muitos anos depois pelo William G. Morgan, tá bom? Então, é o contrário, o voleibol foi baseado na prática que já existia, que era o tênis, tá bom? Depois a gente vai conversar mais sobre isso lá no quarto bimestre. Não é verdadeira essa afirmativa. Sendo assim, temos verdadeiras as afirmativas 1, 3 e 4, galera. Alternativa B. Beleza? B de beleza, ó lá. E a quinta e última questão, galera, vamos ler lá a pergunta e já vamos comentar as alternativas. A prática do tênis de campo exige o conhecimento de suas regras e dinâmica. Mesmo sua prática lúdica, existe que o praticante domine os seus movimentos básicos. Leia atentamente as afirmações e assinale aquelas que explicam corretamente as regras, fundamentos e táticas utilizadas no esporte. Galera, muito importante a gente conhecer os esportes, vivenciar os esportes,
para que a gente possa praticá-lo. Não estou falando em nível competitivo, isso aí eu nem exijo de nenhum de vocês e nem é o certo, tá? Mas que vocês possam, no momento de lazer, fazer uma prática que seja mais próxima do ideal. Eu vou usar o meu exemplo, que na faculdade a gente chegava um horário mais cedo, lá no Jardim Botânico, a gente praticava o jogo do tênis, eu e um colega meu, para se divertir. E lógico, quanto mais a gente praticava, melhor a gente queria ficar, e melhor a gente ia ficando na modalidade, que deixava o jogo ainda mais dinâmico, e a gente queria jogar de novo semana que vem, na outra, então essa é a grande importância. Vamos ver as alternativas lá, galera. Esporte com rede, ou quadra, dividida, as escolhas estratégicas e táticas do atleta no decorrer da partida independem das ações do adversário. No tênis de campo, as ações individuais predominam e são utilizadas em função das habilidades de cada atleta. Falso, galera, não é isso. Se você tem um adversário que você vai jogar simultaneamente, eu rebato a bola para ele, ele rebate para mim, eu vou perceber aonde que é o ponto mais fraco do meu adversário. Para quem já assistiu uma partida de tênis ou para quem joga algum aplicativo de tênis aí no celular ou qualquer outra plataforma, vai ver que cada indivíduo tem uma forma de jogar e cada indivíduo tem um ponto fraco e um ponto forte. Se eu estou jogando contra um adversário, eu quero ganhar dele, eu quero vencer dele, eu vou jogar sempre a bola o mais difícil para ele, de acordo com o que eu percebi da capacidade técnica dele, né? E vou tentar facilitar também a minha recepção. Então, quem for assistir vai ver que normalmente os atletas jogam sempre para o lado do backhand do indivíduo. Se ele é destro, então joga sempre para o lado esquerdo dele. Porque da direita ele vai jogar mais forte, mais preciso. Da esquerda um pouco mais fraco, menos preciso. Então eu vou forçar as jogadas no lugar que ele é menos bom, né? No lugar que ele é um pouquinho mais fraco, beleza? Para facilitar e eu tentar ganhar dele. Alternativa B, galera. Durante um game, somente um dos jogadores ou time sacará, havendo alternância dos sacadores a cada game. O saque é realizado sempre na diagonal dentro da área de serviço. Verdadeiro, galera. Só, não marca aqui, mas só para ficar comentado, né? Só não acontece um game ser sacado pelo mesmo indivíduo até o final do game quando é um game de desempate, que chama-se tie break. Aí o primeiro saca uma vez, o segundo saca duas e a partir daí cada um vai sacando duas vezes, tá? Mas em termos gerais, um atleta saca o game inteiro, então verdadeiro. C. Um jogo é sempre disputado em melhor de 3 sets, sendo que o jogador ou time precisa vencer 2 sets para ganhar a partida. Falso, galera, a gente falou, né? Depende do evento são melhor de 3 sets, depende do evento são melhor de 5 sets. Então depende daí do nível e da qualidade do evento e da cultura, tradição do evento, beleza? No tênis, assim como em todos os esportes que utilizam raquetes, os movimentos de rebatidas básicas são os golpes de direita, ou forehand, e de esquerda, backhand. Que eu já falei aqui anteriormente, né? E é verdadeiro, é isso aí. Tem duas formas de bater, backhand e forehand, esquerda e direita, tá bom? Ah, mas tem um efeito que eu bato quando eu bato no forehand, que é o topspin, por exemplo, ou outro. Isso aí é um outro detalhe, mas ele bate topspin pelo forehand, topspin pelo backhand. Daí, entendeu? É uma variação do forehand e do backhand. Então são dois golpes, forehand e backhand. E letra E. Para vencer um set é necessário ganhar 6 games, e para ganhar um game é necessário fazer 4 pontos, realizados em conformidade com a contagem padrão 0, 15, 30, 40 e game, galera. Então é verdadeiro, tá? Apesar de ter uma situação especial que se empatar 40-40 vai mais 2 pontos, alguém abrir 2 pontos de vantagem do 40 para o advantage, do advantage para o game, tá? Mas em termos gerais é isso aí, então pode marcar como verdadeiro. Sendo assim, alternativas verdadeiras B, D e E, tá bom? Vamos encerrando por aqui então, galera, tá bom? Um grande abraço a todos, muito bom revê-los aí, tá? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um abraço! Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo.